Juízes capítulo 17. Verso 6 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Outras traduções diz: cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Até aí, fecha os olhos, vamos fazer uma pequena oração. Pai Santo, mais uma vez nós recorremos a Ti e a Sua graça, cônscios da nossa urgente necessidade de misericórdia. Deus, não permita que isso seja apenas mais uma palestra, mais um evento, mas que haja demonstração do Seu poder e da Sua sabedoria. Oh Deus, salva-nos e seremos salvos, liberta-nos e seremos livres, santifica-nos e seremos santos. Produz aqui homens de verdade, chefes de famílias, cabeças, homens que saibam liderar, Deus, o povo que o Senhor escolheu. Que haja temor e tremor diante da Sua santa palavra, Senhor. Faz Teu reino avançar. Receba a glória para Si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Se a família é o principal órgão que compõe a sociedade, é a principal célula, existe um membro que é o principal membro dentro dessa principal célula, família: o homem, a figura masculina, o homem, o pai, o esposo. Agora eu vou te dizer qual é uma das causas da família estar indo à bancarrota: a ausência de homens na sociedade. O homem é o principal líder, porque ele foi feito, na ordem da criação, ele foi feito primeiro, depois a mulher. Deus deu o governo da terra para ele, o governo dos animais para ele, o governo da mulher, a liderança, o sacerdócio do lar para o homem. A figura do homem é o principal responsável pela família. De sorte que se eu tenho uma família fraca, dividida, eu tenho um Estado, uma nação fraca. E se eu tenho um homem fraco, um homem sem liderança, um homem corrupto, eu tenho uma família fraca. Porque ele é o cabeça dessa célula, da mulher e dos filhos. Ele é o líder da mulher e dos filhos. Efésios 5, Paulo trata isso claramente: vós mulheres sujeitais ao vosso marido, porque ele é o cabeça. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim mulheres sejam sujeitas em tudo a vosso marido. Cabeça fala do quê? O homem fala da condução, é o homem que é o responsável por conduzir. Como Cristo, como cabeça da igreja, conduz a igreja, dirige a igreja, impulsiona a igreja. O homem é responsável por conduzir como cabeça a mulher, os filhos. Por que eu abri em Juízes? Presta atenção. Naqueles dias, quais dias? O dia dos juízes. Não havia rei em Israel. Por conta disso, olha o resultado. Cada um parecia o que fazia melhor. Cada um fazia o que parecia melhor aos teus olhos. Presta atenção. O período dos juízes foi o pior período de Israel. Foram 350 anos de apostasia, paganismo, sincretismo, idolatria. Foi um período de escuridão. Foi o tempo das trevas de Israel. Juízes, ok? Um dos piores períodos. Qual a causa? Qual a causa? O texto que eu li. O texto-chave do livro todo é este: não havia rei em Israel. O que é isso? Não havia governo, não havia liderança, não havia uma monarquia. O que existia era anarquia. O grego narquia, quer dizer governo. O alfa de negação, não, sem anarquia, sem governo. Então, por não ter governo, aquele povo se perdeu, se corrompeu, se afundou num caos. Aqui não haver rei significa não havia figura masculina, liderança. Tem um texto em
em Crônicas, que faz menção desse tempo aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Não sei se eu notei aqui. O que diz? Mas eu sei de cor. Naquela época não havia sacerdote que ensinasse a lei. Está fazendo menção de Juízes. Então, por conta de não haver liderança, o país se perdeu. Queridos, este texto encaixa exatamente com a crise que estamos vivendo, porque a nação está perdida, porque as igrejas estão perdidas, porque a família está sendo destruída. Falta de referencial masculino, falta de liderança masculina, falta de um pai, falta de um marido, falta de um chefe no lar. Por essa razão. Uma matéria em um jornal inglês, uma jornalista em Londres disse assim, quando estava acontecendo aquela onda de ataques sexuais contra as mulheres na Alemanha, França, Londres, dos refugiados da Síria. Não foi isso, a Europa toda foi assediada pelos refugiados da Síria, e por conta disso estavam muçulmanos no meio. E o que aconteceu? As mulheres alemãs, inglesas, francesas estão sendo violentadas, roubadas, hostilizadas, estupradas. Essas mulheres saíram na rua, lá na Europa, para protestar. E elas não protestaram contra os muçulmanos, os estupradores. Não protestaram contra os sírios, contra os estrangeiros. Protestaram contra os homens. Nosso problema não são os refugiados. O problema da nossa nação é que não existem homens para nos proteger. Não existem homens na Alemanha, homens na França, homens na Inglaterra. Homens que protejam seus lares. E ela dizia, o protesto dizia às mulheres, os homens estão agindo como mulheres. O parlamento está agindo, os homens estão agindo como mulheres. E eu vejo que está acontecendo a mesma coisa hoje. Falta homens, falta líderes. O que você tem hoje é sujeitos omissos dentro do seu lar. Terceirizam a educação dos filhos, terceirizam o discipulado dos filhos. Eles não oram com os filhos, não leem a Bíblia com os filhos, não educam os filhos, não disciplinam os filhos, não tem lazer, entretenimento com os filhos, não tem afeto, beijo, carinho, abraço. É o professor de natação, é a escola secular, é o judô, é o balé, é essas pessoas que estão educando os seus filhos. Por essa razão, meu irmão, você não conseguirá proteger sua família. Jesus diz, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Essa ideologia vai continuar propagando bullying, ideologia de gênero, união homoafetiva, canais de comunicação. Nós todos estaremos aqui nesse mar de corrupção. Agora, qual a maneira de proteger? É o sacerdote, é o pai, é o marido. Treinar sua família, proteger sua família, guardar sua família dessas coisas. Falta de homens. Não tem homens. A mulher hoje tomou o lugar. Aí você vai dizer, é culpa do movimento feminista. Sim, o movimento feminista tem uma parcela. Mas em uma casa, que o camarada não faz nada. É um frouxo. Só trabalha, chega em casa, põe um prato de comida desse tamanho para ver Palmeiras e Corinthians. Ele não sabe fazer mais nada. A mulher educa, a mulher discipula, a mulher leva, a mulher traz, a mulher provê. Hoje ela é provedora, hoje ela é educadora, hoje ela faz tudo. E ele, o que ele faz? Nada. Muitas vezes é um pamonha, um panaca, frouxo. É verdade. Por conta dessa cultura, querida, essa cultura está desmasculinizando o homem, está afeminando, estão tirando a voz ativa do homem, estão tirando a virilidade. Eu não estou falando machismo, grosseria, eu estou falando que Deus fez o homem com virilidade, macheza, liderança. Estão tirando isso do homem, estão calando a boca dele, estão afeminando ele, desmasculinizando. É só ver como é que o homem se veste hoje. Ele é sensível, tem que fazer terapia. Sensível. Cuidado, não fala alto com ele.
Quando ele chegar em casa, não conta os problemas para ele. Ele usa aquela calcinha apertadinha, com cintura baixa, com o cofrinho de fora, aquele cabelinho dele, aquela coisinha boiolês, sabe? Tadinho. Meu Deus do céu. Não decide, não lidera, não provê. As mulheres, você vai ver o índice de aprovado nas universidades, nos vestibulares, mulheres. Os cargos públicos, quem mais ocupa? Mulheres. Os cargos de mais importância, mulheres. As mulheres estão dominando. Pessoas que falam línguas, mulheres. Mas não é porque elas assumiram a liderança, é porque incompetência por parte dos homens. O homem quer estudar, o homem quer se esforçar, o homem quer liderar, o homem quer trabalhar. Querido, antigamente, os nossos referenciais masculinos eram Clint Eastwood, Charles Bronson, Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Hoje o seu referencial é Justin Bieber. Meu filho, eu sou do tempo que o homem apagava charuto na língua, camarada. É macho, rapaz. Hoje tem um problema na porta de casa, uma baguncinha. Aí ele fala assim, meu amor, vai lá. Sabe o que é o pior? Ela vai. Sabe o que é o pior ainda para tua vergonha? Ela resolve. Aí ele chega, falei que você ia dar conta. Meu Deus do céu. Precisamos voltar a ser homens. Davi, olha que coisa estupenda, a Bíblia não erra, Deus não erra. Davi está velho. Salomão vai subir no trono. 2 Reis 2:2, depois você confere. Ele vai herdar simplesmente o maior trono da época, a maior nação, o maior império, Israel, aquele colosso que Davi construiu. Davi vai dar conselhos a ele, ele tem entre 16 e 18 anos ali. Ele vai dar vários conselhos. Imagina quanto conselho você não vai dar para o substituto de Davi, o rei de Israel. O primeiro conselho que Davi dá para Salomão é de Salomão, ser homem. Pode ler lá, você não vai acreditar. Ser homem. Podia falar, ora, jejua, recita a Torá, faz... Não. Salomão, seja homem. Por que será que Davi disse? Ele disse assim, Salomão, você vai ser pai. Sim, eu vou ser pai. Você vai ser marido? Sim, eu vou ser marido. Você vai ser um monarca? Sim, você vai ser um chefe de estado? Sim. Você vai ser um sacerdote? Sim. Você vai ser um escritor? Sim. Para ocupar todas essas posições, você precisa ser homem. Sua mulher não precisa de um menino, precisa de um homem. Israel não precisa de um menino, precisa de um homem. Ser homem. Vocês, pais, parem de treinar seus filhos, tratar seus filhos como moças. Vocês treinam os filhos para ser mulheres. Todos delicados, todos... Que é isso? Antigamente, o que o pai fazia? Pegava o menino com 11, 10 anos, o menino ensinava ofício para o menino. No tempo antigo, era criado no cabo da enxada, é assim que falavam. Treinem seus filhos para serem homens. Mães, treinem suas filhas para serem mulheres. Há uma crise na liderança masculina. Você não encontra homens. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós estamos com as profecias se cumprindo. A volta de Jesus, a ascensão de um governo totalitário, a ascensão de um líder totalitário, o anticristo. Está tudo aí os rumores. Está tudo bem. Suponhamos que isso não seja para agora. O anticristo escatológico demore mais um pouco. O espírito dele já opera. A ideologia de gênero está aí, o marxismo cultural está aí, o ecumenismo está aí. Nossas crianças não tem como, vamos estudar onde? Em Marte? Vão ter que estudar aqui. Vão ter que acessar a internet. Isso está todo contaminado. Suponhamos que tem uma onda de 200